Boa noite, Mozart, Lucas da Rádio 5 Estrelas e também do YouTube oficial do Cruzeiro. Mozart, uma vitória importantíssima para o Cruzeiro, é uma virada durante a partida. Há algum tempo o Cruzeiro não consegue fazer uma virada dentro da partida e ganhar o jogo, e hoje a gente conseguiu fazer isso, conseguiu segurar o resultado. Tivemos aí uma boa participação do Matheus Barbosa, 2 gols muito importantes, e eu gostaria que você comentasse também como que você viu a partida, como que você escalou o time do Cruzeiro e o quão importante essa vitória hoje diante do Vasco. Bom, a vitória é realmente importantíssima, né? Um confronto direto, assim, na minha visão, para brigar lá em cima. Então, aquele famoso jogo de 6 pontos. E, assim, exaltar o que esses jogadores fizeram, né? Mais uma vez nós ficamos com 10 e eles tiveram que correr a mais, com um espírito de superação muito grande. Assim, eu achei que no início o Vasco, eles iniciaram muito bem o jogo, nós equilibramos, nós tomamos o gol, mas conseguimos ter o poder de empatar e virar, e naquele momento, na minha opinião, nós estávamos melhores, nós voltamos melhores para o segundo tempo, onde nós criamos as melhores ocasiões de gol, na minha opinião. E aí os últimos 15 minutos, eles colocaram 2 centroavantes, aí o jogo ficou direto, esse centroavante conseguia preparar para os jogadores do Vasco, e daí nós corremos alguns riscos, mas assim, os jogadores estão de parabéns pelo espírito, pela dedicação, pela entrega, a maneira que eles se comportaram. Então, é uma vitória que eu, treinador, dedico aos meus atletas. Boa noite, Mozart. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Mozart, o Cruzeiro hoje conseguiu uma vitória importantíssima para cima de um time aí que é um concorrente direto ao acesso. Afinal de contas, o Vasco da Gama, a gente sabe que entra como um dos concorrentes diretos com o Cruzeiro aí para o acesso para a Série A do campeonato. Queria que você falasse da importância dessa vitória e principalmente da obediência tática dos seus jogadores no jogo de hoje. Concordo contigo. Um confronto direto, uma vitória importantíssima para nós, a primeira em casa, né? Então ela tem um significado especial para nós, que o fator casa tem que ser daqui para frente um ponto forte da nossa equipe, e os adversários que vierem jogar aqui no Mineirão, eles têm que realmente sentir o peso da nossa equipe, porque e nós em casa temos que ser fortes, como nós fomos hoje. Você reverter um resultado não é fácil, né? E assim, o espírito de luta fantástico, a entrega, a dedicação, a obediência tática, né? Então, exaltar o que esses caras fizeram. Então, de parabéns, descansar, pensar no CSA no domingo. Moza, boa noite. Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. Parabéns pela segunda vitória do Cruzeiro sob seu comando e a primeira aqui em Belo Horizonte. Sofrida, mas os 3 pontos vieram. Bom, eu quero saber de você, tecnicamente, taticamente, você trabalha a equipe, mas eu gostaria de saber o psicológico dos jogadores, como é que você trabalha essa situação? Cruzeiro com mais um jogador expulso, foi, para mim, uma expulsão injusta, mas acabou o jogador Paulo sendo expulso. Como é que você trabalha a cabeça dos jogadores nesse sentido? Bom, eu concordo contigo com relação à expulsão. Eu também acho que foi injusta. O Paulo estava próximo ali a mim. Assim, a questão psicológica, nós vamos encontrar o ponto de equilíbrio com as vitórias, na minha opinião. E essa carga emocional, ela em alguns momentos ela atrapalha, mas eu acredito que com os resultados positivos a gente vai encontrar esse ponto de equilíbrio, vai voltar a uma normalidade. Mas eu tenho que exaltar o que os jogadores fizeram no 11 contra 11, depois no 10 contra 10. Os próprios jogadores foram solidários ao Paulo naquela situação ali, porque realmente viram a injustiça que foi o lance. Assim, não cabe a mim julgar, mas eu também acho que foi injusto. Mas assim, foi uma noite especial, porque venceu um confronto direto, um adversário que tem um peso dentro da competição, primeira vitória em casa, da maneira que foi, de virada. Então, exaltar o que os jogadores fizeram, agradecer a Deus por esse resultado, descansar e pensar no CSA, que já domingo a gente tem um jogo bem duro novamente. Moza, Samuel Venâncio, da Rádio Tatiaia. Eu queria que você comentasse uma situação em especial
talvez depois do Matheus Barbosa, tenha sido o principal jogador do Cruzeiro nesta partida, o Bruno José. E quando você chegou lá no CSA, o Bruno já estava para sair, foi para o Brasil de Pelotas, e agora você volta a trabalhar com um atleta que... Como tem sido esse trabalho com ele, essa evolução que ele vai tendo, o entendimento de jogo, porque ele não participa somente lá na frente, ele ajuda o tempo inteiro, e essa entrega, não só do Bruno, como do grupo inteiro, como que você vem conseguindo isso em meio a tanta dificuldade que todo mundo já sabe que tem acontecido aqui no Cruzeiro? Muito obrigado. Bom, é justo eu exaltar o trabalho de toda a equipe, né? O jogo que essa equipe fez hoje, falando especificamente do Matheus e do Bruno, né? É um volante que tem uma chegada forte, seja no jogo aéreo, seja na finalização, então fez dois gols bonitos e extremamente importantes, né? O Bruno foi meu atleta lá no CSA, infelizmente, quando nós chegamos lá era uma situação muito difícil e tinha muitos jogadores, e eu acabei que não utilizei o Bruno, depois enfrentei o Bruno no Brasil de Pelotas e comentei com ele na ocasião que eu tinha errado com ele porque eu deveria ter dado um pouco mais de tempo a ele, né? Graças a Deus o universo conspirou para nós trabalharmos juntos novamente, então, e ele é um jogador extremamente importante. Tudo que você falou eu reconfirmo, porque ele é um jogador que é muito forte ofensivamente, que cumpre função defensivamente, tem, né, um vigor físico impressionante, então é um jogador extremamente importante para nós. Moza, aqui é Vinícius Nicoletti, ESPN. Uma vitória como foi hoje contra o adversário tradicional, né? De virada em casa, é aquela vitória que dá confiança e também alivia um pouquinho a pressão aí para a sequência de trabalho. Como é que você analisa? Obrigado. Vencer é extremamente importante, em casa mais ainda. Nós que temos grandes pretensões na competição, em casa nós temos que vencer, né? É óbvio que não é fácil, como não foi hoje, de virada, contra um adversário tradicional, como você falou, mas o importante são os 3 pontos. Eu acredito que nós tivemos um excelente desempenho dos 10, 12 minutos em diante. Depois que nós tomamos o gol, nós conseguimos voltar para o jogo, conseguimos fazer as coisas que essa equipe é capaz de fazer, tanto é que conseguimos a virada merecidamente, na minha opinião, e depois voltou a ser um jogo atípico, né? Porque quando você perde um jogador, toda a estrutura, toda a estratégia que você tinha imaginado para o jogo, você tem que rapidamente tentar ajustar. Então, pela vitória e por esse motivo de novamente nós temos que ajustar no decorrer da partida, eu exalto o que os jogadores fizeram, porque eles têm que se readaptar, eles têm que cumprir mais de uma função, eles têm que correr pelo companheiro que saiu, e eles conseguiram fazer isso e sustentaram o resultado até o fim. José Pereira, do Jornal Tempo, da Rádio Super. Gostaria de te perguntar a respeito da atuação aí mesmo do Matheus Barbosa, né? A gente sabe que ele chegou aqui no Cruzeiro falando que ele gostava muito de atuar como primeiro volante, teve algumas modificações, né? Até o próprio Felipe Conceição buscava ali uma presença dele mais adiante, sendo um jogador que aparecia mais como um meia, atacando ali, mas você tem encontrado uma boa posição para ele, né? E a gente tem visto realmente essa evolução também dele aí no Cruzeiro, pisando na área, marcando, fazendo gol, mostrando presença. Como é que você vê também esse encaixe do Matheus Barbosa sob o seu comando? Bom, eu vejo o Matheus como um camisa 5 tradicional, né? Um jogador que ele é o cara que inicia essa jogada para o ataque, mas que tem uma condição de chegar na frente, tanto é que fez 2 gols hoje. Ele é muito forte também na bola parada, finaliza bem, como todos vocês viram. Eu vejo ele até como um possível terceiro zagueiro, né, no sistema que a gente vem jogando, porque ele tem uma estatura boa, é bom no jogo aéreo, é concentrado, é bom passador. Então, fico feliz por ele, fico feliz pelo desempenho de toda a equipe e principalmente muito feliz pela vitória. Boa noite, Mozart. Aqui quem fala é o João Vitor Pena, repórter do portal Esporte News Mundo. Eu gostaria de saber, o Cruzeiro contra o Operário marcou um gol logo após tomar o gol da equipe adversária. Hoje, mais uma vez, o Cruzeiro reagiu rapidamente quando tomou o gol do Vasco, veio a virada em poucos minutos. Como vocês têm trabalhado isso? Vocês têm pensado nessa questão da reação rápida? É uma pauta que você abordou com os jogadores ou ocorreu naturalmente?
Não, correu naturalmente. O desejo de todo treinador é ganhar sem precisar virar, sem perder jogador. Esse é o nosso desejo sempre, né? Mas tem que ressaltar realmente e exaltar principalmente o poder de reação da equipe, porque pela segunda vez que sai atrás, consegue empatar e hoje, graças a Deus, conseguimos virar jogando bem, na minha opinião. Feliz pela vitória, feliz pelo desempenho, exaltar o que os jogadores fizeram. Eu não canso de repetir isso, porque são os jogadores que jogam, né? Esse esporte, na minha opinião, os protagonistas são sempre os atletas. É nisso que eu acredito, e não é para fazer média com ninguém, é realmente nisso que eu acredito, que são eles que se sacrificam, abdicam de muita coisa e correm, enfim. São eles que estão ali dentro do campo. Então, eu como treinador tento ser sempre o facilitador das coisas. E, mais uma vez, esses jogadores estão de parabéns. Se Deus quiser, vai ser a primeira de muitas aqui dentro da nossa casa.